Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Boa noite também aos internautas que acompanharão esta exposição no momento mais adequado. Nós vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, nós vamos ler uma mensagem a fim de podermos nos ambientar com essa atmosfera e pacificando o nosso coração, a nossa mente, a fim de nos prepararmos para receber o Evangelho. Então, do livro O Espírito da Verdade, a mensagem número 3, Legenda Espírita, baseada então no capítulo 15º, item 10. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. Então, convidamos a todos, a partir desta mensagem, a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, agradecido, Senhor, pela bênção da vida, deste dia, e a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a fim de colhermos, Senhor, essas migalhas do Teu amor, as migalhas da Tua inspiração, do Teu entendimento, da Tua mensagem, a fim de que possamos, aos poucos, ir sedimentando em nossa intimidade o Teu Evangelho de amor, de caridade, de esperança e de trabalho. Por isso rogamos que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos auxilie na compreensão, bem como a nossa irmã que falará em Teu nome, que a espiritualidade amiga a inspire, a ampare, a fim de que neste banquete de luz saiamos todos daqui, alimentados, saciados e muito melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigada e que assim seja. Então, a nossa irmã Sueli vai terminar o capítulo 15º do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Ela vai nos falar do item 10, que tem o mesmo título do capítulo, fora da caridade não há salvação, na instrução dos Espíritos. Boa noite a todos, que possamos ter uma noite mais amigável, com entendimento do Evangelho, como eu sempre digo, para a gente poder envolver as pessoas à nossa volta e participar desse banquete que Jesus deixou para nós.
Então, nós estamos no capítulo 15, Instruções dos Espíritos, né? No item 10. 10 que fala da piedade. A piedade, segundo o Espiritismo, é uma virtude que aproxima o ser humano dos anjos. Diz que ela é irmã, eles comparam como irmã da caridade, e que transforma a sensibilidade em ação moral e amorosa. A definição, o significado, ela é entendida como a compaixão profunda pelo sofrimento alheio, e é um sentimento que sensibiliza o coração diante das misérias e dores dos semelhantes, permitindo que lágrima sincera se torne um bálsamo, um perfume, um aroma, né, para os aflitos, e que a esperança e a resignação sejam restituídos àqueles que sofrem. A piedade, ela é uma virtude que transcende a simples emoção, sendo considerada amor em ação, que se manifesta como devotamento e esquecimento de si mesmo em favor dos necessitados. Então, a comunidade, a comunicação, quer dizer, desculpe, do Espírito Miguel, que assina essa mensagem de hoje, em Bordeaux, 1862, contida nesse Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que está contido no item 17, Instruções dos Espíritos, que nos diz: a piedade, ela oferece uma síntese luminosa e prática sobre o lugar que a piedade ocupa na vida moral dos homens. Mais do que um sentimento passageiro, a piedade, segundo essa mensagem, ela é uma virtude capaz de transformar tanto o coração quanto o convívio social. No Evangelho, nesse item, nesse capítulo, ele traz uma mensagem, da mensagem à piedade. Eu vou ler um trechinho para vocês, ou para nós, né? A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido ou o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a que toda a sua vida praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, quando a gente ao refletirmos essas palavras, que ressaltam a necessidade de afinidade íntima entre a piedade e a caridade, o papel consolador das lágrimas sinceras, o caráter devocional do amor piedoso e a ligação dessa virtude com a obra de Jesus. Encontramos orientações preciosas para quem deseja fazer da doutrina um princípio produtivo no cotidiano, no dia a dia. Então, Miguel ele descreve a piedade como uma virtude que mais nos aproxima dos anjos, colocando-a imediatamente em relação com o mundo espiritual e com o aperfeiçoamento do ser, ou seja, com o nosso aperfeiçoamento, né? E essa afirmação, ela aponta para uma compreensão da piedade que transcende a mera sensibilidade humana. Ela trata-se de uma inclinação do espírito que afina o homem com valores elevados, ou seja, ele aproxima o homem com seus valores elevados. Porque todos nós costumamos falar muito nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, mas todos nós temos os valores elevados, todos nós temos valores que já aprendemos ao longo de nossa caminhada
e estamos nessa caminhada aprendendo também, né? Então, aproximar-se dos anjos, no sentido simbólico e moral, significa sintonizar-se com o comportamento altruísta, que não aceita sofrimento alheio, e com a prontidão para o serviço desinteressado, mas antes de uma transformação interior que altera a maneira como o indivíduo percebe, como o indivíduo responde à dor do próximo. Então, ao qualificar a piedade como irmã da caridade, a mensagem de Miguel indica que essas virtudes são complementares. A piedade sensibiliza e prepara o coração. A caridade converte essa sensibilidade em ação concreta e duradoura. Sem essa preparação piedosa, a caridade pode ser muito fria, calculada ou ocasional, né? Sem a caridade, a piedade pode ficar mais restrita ao plano sentimental, incapaz de produzir mudanças reais. Então, o ideal espírita aqui apresentado, descrito, é de uma união dinâmica entre a compaixão e o serviço, entre o sentimento e a prática, entre a emoção e a disciplina moral. Então, essa síntese é justamente o que dignifica a prática evangélica. Não se trata apenas de sentir pena, mas de permitir que esse sentimento nos conduza a gestos que aliviem, que fortaleçam, que proponham esperança a essa pessoa que nós estamos vendo esse tipo de conduta, esse tipo de sofrimento, não? Então, seria assim: as lágrimas como bálsamo, emoção que cura quando unida à ação. Então, a atenção dedicada às manifestações evolutivas da piedade. Então, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Essa imagem tem dupla função. Por um lado, ela legitima as lágrimas como resposta autêntica e edificante diante do sofrimento alheio. Por outro, ela alerta que o caráter curador dessas lágrimas está condicionado ao sentimento verdadeiro por trás delas. Então, não se trata de um choro artístico, autopromocional, mas de um derramamento do coração que confere consolo, dignidade ao sofredor. A piedade, portanto, ela não rechaça a emoção. Ao contrário, ela valoriza quando esta é a expressão da empatia madura. É possível distinguir aqui entre o choro de uma paralisia e o choro que impulsiona. O choro paralisante é aquele que se prende a si mesmo, que se compraz na própria sensibilidade e não leva a nenhuma iniciativa de socorro. Agora, o choro, que é bálsamo, conforme Miguel, é a afeição para o amparo. Quem se comove, de fato, procura meios de aliviar a dor, com uma palavra, com um gesto concreto, com uma presença silenciosa, mas firme. Então, a piedade, ela atua como ponte entre a identificação com o sofrimento alheio e a busca dos meios para aliviá-lo. Então, a mensagem ela enfatiza também outro aspecto delicado quando a piedade conduz o outro. Esperança e resignação. Produz um tipo específico de encanto. É melancólico porque nasce no contato com a desgraça e, ao mesmo tempo, é elevado porque não possui sabor fugaz e enganador dos prazeres terrenos. A resignação aqui ela deve ser compreendida com cuidado e não é apatia, nem rendição improdutiva ou infectante, mas uma aceitação lúcida das circunstâncias, acompanhadas de esperança renovada, expectativa
serena, que vem além do presente sofrimento. Então, ao oferecer essa dupla via, a piedade, a esperança e a resignação, promove uma cura interior que dá sustentação para o prosseguimento na jornada. Então, o autor, Miguel, ele sintetiza com precisão a essência da piedade ao afirmar: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o óbvio de si mesmo. Isso contém o núcleo transformador da moral cristã. Verdadeira piedade exige uma entrega que esvazia o ego de sua centralidade. Esquecimento de si mesmo não significa anulação da personalidade, mas cessação do agir motivado por orgulho, por ambição ou desejo de reconhecimento. É deslocar o foco do eu para o outro, praticando o bem sem trocas, sem calcular recompensas. A devoção, nesse sentido, é então uma prática moral que transforma em serviço contínuo. Quando a palavra amor é tomada como impulso devocional, ela deixa de ser meramente afetiva e passa a ser eficaz, transforma a rotina, o tempo e recursos em oportunidade de auxílio. Então, o amor é, por natureza, sacrificial. Não naquele sentido de sofrimento buscado, né? No sentido de renúncia, mas no sentido de uma renúncia consciente, de comodidades e da porta aberta para o sofrimento alheio, quando necessário. Tal atitude remete diretamente ao exemplo de Jesus. Miguel, o autor, lembra que esta abnegação foi a virtude por excelência do Cristo, que ensinou não apenas com preceitos, mas com a própria vida dedicada ao serviço. Então, a abnegação aqui, proposta, exige também humildade intelectual e prática. Nenhuma prática de caridade é plenamente piedosa se ela se baseia sem presunção ou em um sentimento de superioridade moral. A verdadeira piedade, ela respeita a dignidade do assistido, preserva a sua autonomia, na medida do possível, e evita paternalismos que humilham. O esquecimento de si, portanto, deve ser conjugado com uma sensibilidade que reconheça a singularidade do outro, socorro que edifica, não que submete. E o autor aponta um horizonte coletivo que se estende além do ato individual. Quando esta doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará a terra feliz, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Essa visão tem um duplo significado. Primeiro, ela evidencia que a piedade não é apenas requisito para a perfeição pessoal, mas componente imprescindível de qualquer objeto de regeneração. Virtudes como a piedade e a caridade, quando disseminadas, criam um tecido social menos violento, mais cooperativo e capaz de enfrentar as desigualdades com criatividade ética. Em segundo lugar, a referência à doutrina estabelecida, na sua pureza primitiva, sugere que a ação piedosa exige um retorno ao espírito original dos ensinamentos. Simplicidade, sinceridade e desinteresse. Não basta manter ritos e fórmulas sem o coração permanente e neutral.
se o coração permanece inalterado. A transformação social anunciada por Miguel não é utópica, no sentido de mero sonho que não se pode alcançar. É consequência lógica de um movimento ético. Corações mudados produzem instituições mais justas, e assim por diante. Então, a piedade, ela atua como um germe de regeneração coletiva. Ela modifica relações, ao fazê-lo, sustenta a construção de uma convivência pautada pela concórdia, pela paz e pelo amor. Um trecho que chama atenção para a função prática da piedade na disciplina das paixões, o sentimento mais apropriado a fazer que progredimos, domado em nós mesmos, domando, quero dizer, em nós mesmos o egoísmo e o amor. É a piedade, né? Então, ao situar a piedade como antídoto direto contra esses vícios, Miguel evidencia seu caráter educativo. Domar o egoísmo é um processo que exige não só esforço, mas imersão de sentimentos que neutralizam essas tendências que todos nós temos, né? A identificação com o sofrimento alheio, o reconhecimento da fragilidade humana e a prática contínua da bondade. Então, humildade, beneficência e amor ao próximo, por sua vez, são apresentadas como frutos naturais dessa disciplina. A piedade que nos comove até as entranhas, ao ver os sofrimentos alheios, cria uma disposição constante para o socorro. Porque o coração transbordado, ele não se recusa a participar da dor do nosso irmão. E essa disposição não é ocasional. A piedade genuína, ela torna o auxílio um valor permanente, uma exigência moral que orienta escolhas e prioridades. Nesse sentido, a piedade age como luz, reguladora das decisões pessoais. Encolhe-se, escolhe-se o que edifica e o que acrescenta ao bem comum, e recusa-se aquilo que alimenta orgulho e autoindulgência. Ele adverte o autor contra a tentação de comprar a tranquilidade por meio da indiferença. A imagem é poderosa, ele diz, e instrutiva. A indiferença, por mais que prometa confronto social e a vida sem contratempos, ela carrega em si um preço moral elevado. A perda da sensibilidade para a dor alheia e a tolerância com a injustiça. Essa tranquilidade é, portanto, falsa serenidade por baixo. Há apodrecimento de consciência e empobrecimento do espírito. A paz que surge da piedade em ação não é ausência de emoção ou conflito, mas serenidade ativa. Presença que suporta o mal para transformá-lo e que acalma, sem anestesiar. Em termos práticos, isso significa não evitar situações que nos exponham ao apelo do outro. Ao contrário, buscar formas de escutar, presença e auxílio, mesmo quando isso implica renúncia e desconforto. Porque nós conhecemos muitas pessoas que, quando vê uma pessoa em dificuldade, atravessa a rua, porque aquele sentimento bate nela e ela não consegue ajudar, ela não consegue realizar o que o Cristo nos deixou, né? E Miguel, ele não ignora a dimensão penosa do contato com o sofrimento. Uma pessoa que não consegue, ela
Ela não consegue ver esse sofrimento, né? Então, o contato da desgraça de outrem, a alma voltando-se para si mesma, ela experimenta um constrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Reconhecer essa dor é importante para uma prática ética realista. Não é um sentimento leve, é sempre agradável. Muitas vezes, ela exige suportar imagens, relatos e realidades que perturbam e doem. Entretanto, essa dor tem um sentido e um limite. Ela é a sinalização da empatia plenamente consciente e não um obstáculo à ação. E a compensação aparece quando se consegue efetivamente socorrer o olhar úmido do que recebe, a consolação, o aperto de mão que dá coragem, a palavra que restabelece a vontade de prosseguir. Então, esses gestos, eles produzem um retorno moral que excede ao desconforto inicial. A alegria serena de ter sido útil. A sensação da comunhão de ter contribuído para a libertação da dor. Então, a piedade, portanto, ela é um investimento. Ela custa emoção e energia, mas proporciona uma recompensa moral e espiritual que não se encontra nos prazeres efêmeros da vida mundana. Então, a mensagem ela conclui com um ensinamento que deve ser ponderado com cuidado. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeiro das virtudes que tem por imã. Aqui se estabelece uma hierarquia prática. A piedade prepara, a caridade realiza. A piedade abre caminho no coração. A caridade pavimenta a estrada com atos concretos. Ambas se necessitam. Uma piedade sem caridade corre o risco de gastar-se em insensibilidade improdutiva. Uma caridade sem piedade pode tornar-se técnica, distante da alma do outro. Então, a saudade do melancólico apontado não é senão o reconhecimento de que o contato com a miséria do mundo é sempre doloroso, mas também santo, porque cria condições para o exercício do bem. O exercício cotidiano, a relação entre piedade e caridade, se traduz na capacidade de transformar reconhecimento emocional da dor em compromisso programado. Isso implica organização pessoal, administração do tempo, recursos e afeições, para que a assistência não seja eventual, e sim contínua. Então, a caridade, assim conformada, ela deixa de ser inconstante. Deixa de ser inconstante gesto de inspiração e torna-se vocação, missão ou simplesmente prática habitual de fraternidade. Então, cultivar a piedade exige do coração e da razão um trabalho conjugado. Algumas das atitudes e exercícios podem favorecer esta formação. Por exemplo, a prática de atenção ao outro, desenvolver a escuta ativa e a observação compassiva para perceber os sofrimentos, muitas vezes silenciosos. Exercício da oração e da meditação orientada para a empatia, pedir por sensibilidade e coragem
para auxiliar, meditar sobre o sofrimento humano sem se petrificar nele. E ação progressiva e sustentável, que é estabelecer modos de auxílio que sejam realistas e constantes, evitando o esgotamento emocional. Então, essas sugestões, elas não pretendem esgotar o tema, mas apontar direções que podem transformar esse sentimento em disposição permanente. A atenção é o primeiro passo. Sem ver, não se socorre. A oração e a reflexão afinam a motivação interior. A prática ordenada assegura que a sensibilidade não se dissipe em ondas passageiras, mas se traduza em compromisso eficaz e duradouro. Embora a piedade seja um valor elevado, sua prática pode ser deturpada. 3 armadilhas merecem destaque. Primeiro, o sentimentalismo. Quando o sentimento se torna o fim de si mesmo, a caridade perde a eficiência. Segundo, o paternalismo. Ajuda oferecida sem respeito pela autonomia do outro, humilha e perpetua dependências. Terceiro, o orgulho dissimulado. A prática de auxílio que, disfarçada de compaixão, alimenta a vaidade do benfeitor. Evitar esses desvios exige vigilância interior. Algumas medidas preventivas são úteis. Cultivar a sinceridade da intenção. Preferir o anonimato quando possível e buscar respeito e dignidade do assistido. Pedir orientação e suporte em centros de estudo, entre companheiros de ideal, também ajuda a calibrar as ações e evitar excessos emocionais e autoritários. A piedade autêntica, ela é sempre humilde. Ela aceita correções e aprende com erros. Não se vangloria dos seus feitos. Para os centros espíritas e para quem atua em práticas mediúnicas, a piedade é particularmente necessária. Em reuniões de passes, atendimento fraterno e estudos, a disposição piedosa garante que o auxílio espiritual e material seja ofertado com respeito e humanidade. A piedade aqui, ela significa acolhimento, sem julgamento, escuta paciente, palavras que restituem esperança e práticas que preservem a dignidade do consultor. Nos trabalhos mediúnicos, onde o campo emocional é mais suscetível, a piedade regula atitudes, evita imposição de soluções, afasta qualquer forma de espetáculo sensacionalista e lembra que o alvo do trabalho é sempre a recuperação moral e espiritual do indivíduo. Miguel também oferece uma chave pedagógica, de que ele diz que a piedade, ela prepara a alma para progredir, domando em nós, né? Ele diz, domando em vós, o egoísmo e o orgulho. Assim, a piedade não é apenas uma emoção a ser vivida, mas um método de educação moral. Em termos práticos, isso implica incorporar no cotidiano gestos que contrariem o egoísmo, oferecer tempo sem cálculo, ouvir sem interromper, ceder sem ressentimento. A repetição dessas ações vai mudando o caráter, transformando hábitos e, por fim, institucionalizando um modo de ser que favorece o aprimoramento.
Então, a mensagem de Miguel é clara. A piedade que ele descreve não é passividade sentimental, tampouco teatralidade compassiva. É dispositivo moral que implica sensibilidade aguçada, abnegação do próprio eu e prática concreta do auxílio. É também força renovadora social quando interiorizada e difundida. Transforma relações e edifica a paz. Para que isso aconteça, é necessário permitir que o coração se interneça diante do sofrimento, mas não estacionar na emoção. É preciso deixar que essa ternura se converta em gestos discretos, perseverantes e respeitosos. Enfim, cabe lembrar que a piedade não exige perfeição heróica. Ela exige coerência. Mesmo pequenos atos, quando movidos com um coração verdadeiramente piedoso, têm um valor imenso. Que a piedade descrita por Miguel seja para cada um de nós convocação à transformação interior e à prática silenciosa do bem. Que as lágrimas que se derramem tornem-se bálsamos verdadeiros. Que a abnegação seja uma escola de humanidade e que a caridade, irmã da piedade, confirme em obras o que o coração já pressente. A piedade, ela é melancólico, mas celeste percursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Assim, aos poucos, a Terra poderá ser mais conforme o ideal evangélico de concórdia, paz e amor. Concluindo, a piedade é melancólica, mas celeste, percursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. No Espiritismo, a piedade é uma virtude central para o desenvolvimento moral e espiritual, conectando o ser humano ao amor, à caridade e à prática do bem. Ela é um sentimento que prepara o coração para agir, transforma a compaixão em serviço e reflete o exemplo de Jesus, sendo essencial para a evolução do espírito e para a reconstrução de uma sociedade mais justa e fraterna. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Sueli, por dividir conosco o fruto das suas reflexões, dos seus estudos. E nós convidamos então a todos, já com os nossos sentimentos e os nossos corações em comunhão com Deus, só nos resta agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por essas reflexões, que elas possam calar fundo em nosso coração, a fim de que possamos vivenciar a verdadeira fraternidade neste abençoado planeta. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Nós passaremos agora aos passes. O passe, ele é uma transmissão de energias